Nosso penúltimo encontro, aliás, já começamos nosso penúltimo encontro síncrono do semestre 2021.1, né? Semana que vem a gente tem o nosso último encontro síncrono, depois são somente avaliações, só prova, NAF, segunda chamada, e aí a gente encerra o semestre oficialmente no dia 22 de dezembro. Mas lembrando que o nosso calendário eu fiz uma pequena alteração com relação à NAF. Eu tinha comentado com vocês na aula passada que a nossa NAF, que é a NAF de vocês, para os poucos que, se Deus quiser, vão ficar, né? Se houver alguém que vai ficar de NAF, né? Espero que todo mundo passe por média, ela será realizada no dia 21 de dezembro e não no dia 22, como eu havia colocado inicialmente no calendário, beleza? Então, fica combinado aí com vocês que a NAF será realizada no dia 21. Apesar de no dia 21 ser uma terça-feira e é um dia que vocês não têm aula na agenda, né, de lógica matemática, por ser uma avaliação, por ser a NAF, então não tem problema nenhum a gente realizar. E como eu já disse várias vezes, eu acredito que serão poucos os que vão ficar de NAF, somente mesmo aqueles que realmente não cumpriram todas as tabelas e tarefas, desculpa, certo? E lembrando que eu havia comentado com vocês lá no grupo do WhatsApp que aqueles estudantes que tiverem entregues as 5 listas, né, as 5 tarefas, né, vai ganhar um ponto extra em alguma delas, né? Então, quem entregou as 5, né, pouco importa como entregou, se obteve uma nota boa, mas o importante é ter entregue, né, ter feito alguma coisa. Eu vou fazer esse reconhecimento do esforço daqueles estudantes que se prontificaram a entregar as listas, as tarefas, as 5 tarefas do semestre, certo? Então, vai ganhar um ponto em uma das tarefas, não é um ponto na nota de tarefa, não, certo? Que isso fique bem claro, beleza? É um ponto em uma das tarefas, beleza? Adson, vai ser só o comentário mesmo do chat, do quiz, e a resolução do exercíciozinho que eu passei, certo? Depois tu vê na gravação, tá bom? Tá certo? Depois você vê a gravação, que aí você não perde nada. Grande abraço, cara. Tudo de bom. Gente, então, ficou claro aqui para vocês, né? Então, nessa nossa aula de hoje, nesse nosso encontro de hoje e no encontro da semana que vem, nós vamos ver o quê? Uma breve introdução à álgebra booleana. A álgebra booleana é um tópico que é abordado por alguns autores em alguns livros de lógica, como, por exemplo, o professor Jacó, autor desse livro aqui, que é o livro que eu estou utilizando para montar esta aula, né, e a aula da semana que vem, certo? Mas alguns autores também não costumam abordar a álgebra booleana, porque a álgebra booleana, ele também é um assunto que vocês podem ver em uma disciplina de matemática discreta. No caso da disciplina de matemática discreta do nosso curso de ciência da computação, não consta a álgebra booleana na ementa, né? Mas nada impede que, de repente, a gente também faça um aprofundamento desse assunto no próximo semestre, quando nós estivermos trabalhando com matemática discreta, né? Espero encontrar todos vocês na disciplina de matemática discreta semestre que vem, certo? Beleza, Vitor, beleza. Olha, siga um exemplo do Vitor, certo? Material tem para vocês estudarem e tal. Mas, enfim, vamos lá, né, turma? A álgebra booleana, né, ela é um marco muito importante até mesmo para a ciência da computação, certo? Eu pedi para vocês assistirem, né, a título de curiosidade mesmo, um documentário que fala da vida do George Boole. Eu até coloquei lá para vocês no nosso grupinho do WhatsApp. Aquele documentário mostra um pouco de quem foi George Boole e da sua importância para o mundo que a gente tem hoje. Talvez, se George Boole não tivesse existido e não tivesse desenvolvido a álgebra booleana, o progresso que a gente tem hoje ele teria sido menor ou a gente ainda estaria num outro patamar. Porque vocês devem ter observado, aqueles que assistiram o documentário, o quanto a álgebra booleana ela foi importante para o desenvolvimento de uma teoria de circuitos, né? E aí vários outros nomes importantes vão surgindo ao longo dessa história, digamos assim, a pré-história da ciência da computação, certo? Até chegar nos dias de hoje. Então,
Se você olha hoje para uma placa de circuito lógico, né, você deve agradecer a George Boole pelo estudo que ele fez, né, lá nos finalmente do século XIX. Então, foi graças à álgebra booleana que a teoria de circuitos, né, então houve um avanço muito grande na eletrônica, né, graças a esse estudo da álgebra booleana. Ada Lovelace também, muito bem lembrado, Vitor. Então, é interessante, turma, vocês procurarem conhecer a vida e a história dessas pessoas que lá atrás, né, há mais de um século, desenvolveram estudos que foram fundamentais para o que a gente tem hoje. E aí vocês também percebem que a ciência, ela tem essa característica. Então, muitas vezes, principalmente quem trabalha com ciência básica, né, só a título de curiosidade para vocês. Basicamente, a gente pode dividir a ciência em ciência básica e ciência aplicada. Né? Essa é uma definição um tanto grosseira, mas mais para vocês entenderem. A ciência básica, muitas vezes, ela não tem aplicação imediata. Né? Então, o cara faz um estudo e tal, publica, né? O artigo dele é comentado, é publicado, é elogiado, é criticado e tal. E, muitas vezes, na época em que ele vive, aquele estudo dele pode não encontrar aplicabilidade nenhuma. Que foi o que aconteceu com George Boole. Né? Na época do Boole, o estudo dele foi muito importante, né? Muitos matemáticos reconheceram a importância do estudo dele, mas a grande aplicação veio mesmo no século XX, né? Com o advento do desenvolvimento dos circuitos eletrônicos, a álgebra de Boole foi fundamental. Então, o George Boole não imaginava que o que ele estava estudando, o que ele desenvolveu, a álgebra que ele desenvolveu, ia ter uma relevância tão grande praticamente um século depois, certo? Então, por isso, eu digo para vocês, não menosprezem a ciência básica. Né? A ciência básica é importante também. Ciência aplicada é importante? Porque a ciência aplicada, você já vê os resultados basicamente instantaneamente, né? Certo? Mas não vamos desmerecer a ciência básica, beleza? Bom, feita essa breve introdução, e esse tipo de assunto a gente também pode conversar depois, quando a gente voltar presencial, né? A gente fazer alguns momentos para a gente discutir a importância da ciência, né? Isso, claro, um momento fora do horário de aula de vocês, né? Assuntos, planos para o próximo semestre, né? Eu estou com alguns planos bem interessantes na mente para pôr em prática quando a gente voltar para o presencial, para fazer com que o tempo que vocês estiverem no campus seja um tempo bastante enriquecedor, né? Não somente um enriquecimento por conta de aulas, mas também de outros momentos, né, fora da sala de aula, porque a vida acadêmica, a vida na universidade, ela não se resume à sala de aula, pelo amor de Deus, principalmente vocês que estão entrando no primeiro período, não pensem que a vida acadêmica vai se resumir só à sala de aula, estudos em casa, estudos em grupo. Ela deve ser bem mais rica, né? E a gente vai tentar fazer com que a ida de vocês ao campus seja uma coisa que vale a pena, né? Vale a pena você sair de casa para ir para o campus, beleza? Bom, gente, já falei muito, vamos aqui para os nossos comentários do quiz. Eu acho que eu já estou assim no clima de despedida de semestre, e aí por isso que eu acabei falando muito aqui com vocês. Acho que a saudade já está batendo. Então, vamos lá, minha gente. Seguinte, a primeira questão era uma daquelas questõezinhas que envolvia mais de uma alternativa, né? E ela dizia o seguinte: seja B um conjunto não vazio com duas operações binárias, soma e multiplicação. Cara, eu sou um pouco emotivo também, certo? Mas vamos deixar isso para a última aula. A última aula do semestre a gente se emociona, tá certo? Então, vamos lá. Uma operação unária, que é a operação que é simbolizada por esse apóstolo, e dois elementos distintos, 0 e 1. Então, B é chamado de álgebra booleana, se determinados axiomas forem válidos. Então, essa primeira parte aqui do enunciado da questão é apenas apresentando uma definição do que vem a ser uma álgebra booleana. E aí vocês não devem esquecer, vocês viram isso nos vídeos. Não existe uma álgebra booleana, você pode ter várias álgebras booleanas, desde que elas satisfaçam certas propriedades e respeitem certos axiomas que a gente vai ver na próxima aula, que encerra o semestre. Então, continuemos aqui. Qual ou quais dos axiomas abaixo são axiomas de uma álgebra de Boole? Então, vejam que eu coloquei aqui as leis comutativas, né, e as leis distributivas. Então, vejam que eu coloquei axiomas, certo?
Então, os axiomas, de acordo com o vídeo que vocês viram, são as leis comutativas e as leis distributivas, certo? As leis de De Morgan, elas não entram na categoria de axioma, certo? Então, na verdade, as leis de De Morgan elas podem ser encaradas como sendo uma, como é que se diz? Uma equivalência notável, certo? Mas não encarem as leis de De Morgan como axiomas, beleza? Afinal de contas, como a gente já falou várias vezes, os axiomas têm uma característica, elas são verdades básicas, as quais não carecem de demonstração, certo? E no caso das leis de De Morgan, a gente inclusive trabalha com a demonstração daqueles vídeos. Beleza? A lei do terceiro excluído não é necessariamente uma lei que constitui um álgebra de Boole, né? Foi um axioma que um postulado que a gente viu no início da disciplina, né? Mais voltado para álgebra, aliás, álgebra não, a lógica proposicional, beleza? Mas a maioria acertou, parabéns. Vamos lá. Podemos dizer acerca de uma operação binária, exceto lei pela qual todo par ordenado leva a um terceiro elemento, não é. Isso daqui está quem marcou aqui se confundiu. Então, se eu tenho uma operação binária, né? Essa operação binária eu trabalho com um par ordenado, x, y. Esse x e esse y vão pertencer a um conjunto qualquer. No segundo tempo, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? E ela vai levar um terceiro elemento, que também pertence a um determinado conjunto, ao qual o x e o y devem pertencer também. A resposta correta, para realizar uma operação binária posso realizar uma operação binária com apenas um operando. Perfeito, né? Então eu posso ter um operando, aliás, perfeito de errado, desculpa. Não tem como eu realizar uma operação binária com apenas um operando. Se o próprio nome já diz operação binária, né? Eu preciso de dois operandos. Tranquilo? Dizemos que x é fechado em relação a asterisco, né? Asterisco representando uma operação binária qualquer. Se x asterisco y pertence ao conjunto x, para todo x y pertencente a x. Então, vejam bem. Nesse caso aqui, é verdadeiro, certo? Se eu tenho uma operação binária, eu tenho dois operandos, e essa operação binária ela vai resultar um elemento que pertence ao conjunto x, o qual os operandos pertencem, então eu tenho essa operação fechada, certo? Dizemos que x é fechado. A gente vai rever isso no segundo tempo também. Um operador é associativo, né? Então, a associatividade é um dos axiomas que a gente viu, né, nos vídeos. Então, a associatividade é uma propriedade que vocês já viram na aritmética básica, né? Quando vocês estudaram lá no ensino fundamental as propriedades da soma, as propriedades da multiplicação, com certeza vocês devem ter visto a associatividade, a comutatividade, elemento neutro. Fala aí, Vitor. Só falando aí, eu vou digitar aqui. Vai falar ou vai escrever? Ah, tá. Bom, vamos adiante, né? Então, temos aqui... Vitor, quando a gente pode... Sim, se a gente olhar para a associatividade, né, no contexto da lógica proposicional, né, vamos supor que isso daqui é uma FBF da lógica proposicional e essa daqui também é outra FBF da lógica proposicional, aí a gente pode chamar de equivalência, certo? No contexto aqui da nossa álgebra booleana, né, aqui ele está explicando, né, o que é quando é que um operador é associativo. Mas realmente você pode olhar para isso como uma equivalência. Lembrem-se, na verdade, vocês todos, que o conceito de equivalência ele está intimamente ligado com o conceito de igualdade, né? Então, uma FBF é equivalente a outra quando o valor de verdade dessa FBF é igual ao valor de verdade da outra FBF. Então, equivalência, igualdade, tudo isso acaba se misturando. Beleza? Vamos adiante. Uma fórmula que representa o circuito abaixo. O circuito abaixo, vamos dar uma olhadinha lá. Pronto. Gente, essa representação aqui, né, é uma representaçãozinha esquemática, né, de um circuito.
Então, aqui eu tenho interruptores, que também podem se chamar de portas, né? É melhor chamar só de interruptor mesmo. Então, aqui eu tenho duas portas, uma porta A e uma porta B, aqui é o mesmo interruptor B, né? Aliás, interruptor, beleza? E aqui, como eu tenho esses dois interruptores, A e B apóstrofo, que significa negação, eu tenho aqui algo em série. E eles estão em paralelo com esse B. Logo, a gente pode dizer que o que representa esse circuito, né, é justamente essa fórmula aqui, né? Então, A vezes B, né, no caso aqui é um produto booleano, mais B, no caso aqui é a soma booleana. Beleza? Vamos voltar para lá nas respostas, ver quantos acertaram. Eu acredito que foram muitos que acertaram. Se não me engano, foram muitos. Isso, exatamente, a maioria, 86% acertou, parabéns. Aqui, esses 4 que assinalaram a segunda alternativa, talvez se confundiram, certo? Mas a gente vai rever isso no segundo tempo, inclusive na resolução da lista de exercícios, vai ficar bem claro para vocês. As dúvidas que vocês tiverem, aliás, os equívocos que vocês cometeram ao responder o quiz, muito provavelmente vão ser esclarecidos na resolução da lista de exercícios, certo? E eu acredito também que, através dessa resolução da lista de exercícios, vocês vão esclarecer esses equívocos e também não vão mais cometer eles futuramente. Todo sistema algébrico é uma álgebra de Boole, mas nem toda álgebra de Boole é um sistema algébrico. É falso porque o negócio é o contrário, certo? Então, toda álgebra de Boole ela é um sistema algébrico, né? Mas nem todo sistema algébrico é uma álgebra de Boole. Ok? Isso a gente vai aprofundar mais na nossa aula da semana que vem. Beleza? Ah, bacana, Lucas. Pronto, daí vocês veem, né, a importância da álgebra de Boole para a ciência da computação. Vocês estão vendo a álgebra de Boole em ICC, vocês estão vendo a álgebra de Boole aqui comigo, vão ver isso a partir de uma outra perspectiva na disciplina de circuitos digitais, né, certo? Com enfoque na parte de circuitos digitais. Mas a essência é a álgebra de Boole. Beleza? As leis da identidade e leis de complemento são, respectivamente, no caso aqui, a nossa terceira opção, né? Leis de identidade, certo? E leis de complemento, são, respectivamente. Então, a identidade pelas leis de igualdade, certo? E o complemento é aquele que envolve a negação de uma certa operando, né? No caso aqui, a negação a gente está simbolizando com esse apóstrofozinho, ok? Então, estou dizendo que A mais 0 é igual a A vezes 1 é igual ao próprio A também. Então, aqui são os elementos neutros, né? No caso aqui, o elemento neutro da soma booleana e o elemento neutro da multiplicação do produto booleano, beleza? Então, observem que se eu tenho a soma booleana de A com o complemento de A, eu vou ter um produto booleano de A e o complemento de A, vou ter igual a 0, beleza? Um axioma é uma verdade básica, mesmo assim, é uma verdade que precisa de demonstração. Nesse caso, como eu já falei várias e várias vezes, né, sobre a axioma, a sentença ela está parcialmente correta, né? Ela é realmente uma verdade básica, mas por ser uma verdade básica, ela não precisa de demonstração, certo? Mas, como eu já disse trocentas mil vezes, e há controvérsias no meio matemático a respeito disso. Aí vamos passar adiante. A álgebra de Boole pode ser encarada pela perspectiva de um modelo matemático, tanto para lógica proposicional e teoria de conjuntos. Vocês vão ver no nosso segundo tempo que eu vou tentar fazer algumas ligações entre a lógica proposicional, a teoria de conjuntos e a álgebra booleana, certo? Então, a álgebra de Boole e a álgebra booleana são sinônimos, elas estão intimamente relacionadas tanto com a lógica proposicional quanto com a teoria de conjuntos. A teoria de conjuntos, não esqueçam, é uma das teorias que estão nos fundamentos do edifício matemático, vamos dizer assim, certo? Muito importante a teoria de conjuntos. Circuitos em série estão associados ao conectivo da conjunção, ao passo que circuitos em paralelo ao conectivo da disjunção.
completamente verdadeira. Também é um assunto que a gente vai abordar com mais ênfase no nosso segundo tempo, né? Também que vai ser muito útil para vocês no próximo semestre. Então, com isso aqui a gente encerra nossos comentários. Beleza, turma? Então, já são 10h38 aqui no meu reloginho. A gente volta às 10h50, tá bom? Assim para vocês? 2 minutinhos a mais de intervalo para todo mundo. Ao invés de 10 minutos, hoje a gente vai para 12. Beleza? Então, turma, ó, 10h38, 10h50, estaremos de volta. Vou encerrar aqui a gravação. Quem não respondeu agora, responde no próximo tempo. Beleza?